Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócio e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber a Ana Tosi, mais carinhosamente conhecida como Pop. A Ana é partner da AGR Consultores. Ana, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela gentileza de estar aqui comigo, me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Obrigada, imagina, é um prazer estar aqui com você. Agora, são 15 anos de sócias na AGR. Como é que tem sido essa trajetória? Como é que tem sido essa jornada? Eu percebo que vocês lá são bem acelerados nos projetos, altamente competentes. Como é que está sendo essa jornada na tua carreira profissional, Ana? Bom, a AGR, na verdade, eu fundei a empresa 15 anos atrás. A ideia era construir uma consultoria que fosse mais mão na massa, menos PowerPoint, menos Excel e que pudesse ficar com o cliente ao longo dos anos na transformação do cliente. Então, foi um desafio muito grande, porque eu já vinha de uma história de consultoria, daí fui executiva e voltei a ser consultoria, que é o que eu gosto de fazer. E quando eu montei, o desafio era como é que você tem uma equipe sênior que esteja capaz de transformar o cliente, transformar a organização e ainda assim ter um preço competitivo, né? Então, esses últimos 15 anos foi uma jornada incrível. A GR hoje tem um pouco mais de 50 pessoas. No começo eram 3 sócias mulheres, então alguns clientes falavam que eram as garotas rebeldes, então a GR eram garotas rebeldes. Mas a empresa hoje é muito sólida, a gente tem aí uma história de bastante sucesso e acho que conquistamos o que a gente buscava, que é ficar anos com os clientes fazendo coisas diferentes e transformação diferente. A gente tem um cliente nosso que fala que se você quer um projeto sair do papel, você chama o pessoal da GR que esses caras entregam. E é assim que a gente quer ser construído. E quando você idealizou o projeto, você tinha ideia de chegar onde vocês chegaram, né? Francamente não, até porque quando eu montei a empresa, meu sonho era trabalhar de segunda a quinta e sexta eu achava que eu ia passar no colégio, pegar as crianças e ir para a praia. Isso de fato nunca aconteceu. Raras as vezes eu consegui sair numa sexta com as crianças para a praia e hoje as crianças já estão na faculdade. Então acho que, de verdade, o que é muito interessante no nosso mercado? Quando a gente começou a GR, você tinha consultorias, as Big Fours, assim, que eram nomes muito fortes. Então, a mega multinacional, as empresas grandes, elas, vou escolher entre uma das 4, né? Então, eram empresas que vinham com uma marca muito forte, com um estudo muito bacana, o planejamento estratégico para 2020, mas as coisas não transformavam. Mas esse era o mundo da consultoria. Quando vem a primeira crise, a segunda crise, quando vem o Madoff 2008, as empresas começam a falar, não, a gente precisa de consultoria que entregue alguma coisa, porque os orçamentos começam a ficar curtos. A gente saiu de uma fase em que o cara tinha que queimar o orçamento até o dia 31/12, né? Tipo, eu tenho X mil reais sobrando, faz qualquer coisa aqui, para uma fase de tem que justificar o orçamento do projeto. E aí as consultorias de entrega, mão na massa, começaram a crescer muito, foi quando a gente começou a crescer bastante. Agora, você é bem versátil, né? Você tinha uma carreira de consultora, foi ser executiva, aí voltou para a consultoria com o teu negócio, escreveu um livro. Da onde vem essa característica, essa inquietude da Ana? Bom, eu sou ligada no 220, né? Isso já deu, né? Mas a história é interessante, porque eu nasci em consultoria. Como eu não sabia o que eu queria fazer, eu já fui fazer administração. Estudei na USP e eu comecei em Tax Consulting, na Arthur Andersen. Achei muito chato, fiquei 2 anos, mas achei muito chato. O presidente da Tax me indicou para ir para Andersen Consulting. Aí eu fui para a consultoria mesmo. Gostei muito,
Fiquei 5 anos, saí, montei uma consultoria com outros 3 sócios, eu e 3 meninos, deu super certo, é uma consultoria que está aí até hoje. Mas lá pelos terceiro ano que eu estava, com 26 anos, eu nunca tinha trabalhado, tocado uma empresa, segurado um fluxo de caixa, administrado um financeiro, buscado o resultado. E meu back-office sempre foi de gestão de operação. E eu me sentia meio que uma fraude, até que eu escrevi o primeiro livro de A/B Costing, que era o custeio baseado em atividades, e fui convidada para ir para Atlanta apresentar lá na sede da Coca-Cola em Atlanta, sendo que a Coca que inventou esse negócio. E eu morria de medo de me achar uma fraude. Eu falei, não. Recebi um convite para ser CFO num grupo de varejo, e eu tinha um mentor da minha carreira, e o Masahiro falou, vai tranquila. Eu falei, Massa, se der tudo certo lá em Atlanta, eu vou voltar para o Brasil, eu vou ser executiva. Eu preciso ter consistência naquilo que eu falo, naquilo que eu vendo, eu preciso acreditar. Eu não posso falar para você que o pôr do sol é lindo sem ter visitado o pôr do sol. Foi tudo um sucesso em Atlanta, voltei para o Brasil, saí da minha sociedade e fui ser executiva no varejo. Aí eu fiquei no Grupo Pasmanic 5 anos, fui CFO, depois assumi Supply, assumi RH, assumi como CEO de uma das marcas. E depois de 5 anos, o Eugênio Staub me convidou para ir para a Gradiente e assumir um projeto de integração da cadeia. Acabei indo para a Gradiente, assumi como CIO. Fiz 2 projetos, um de supply e um de tecnologia. Foram projetos de muito sucesso, mas eu confesso aqui, entre nós dois, não conta para ninguém, a indústria eletroeletrônica é muito difícil para trabalhar. Eu era a única mulher na gestão, enfim, é muito difícil. E aí um dia eu acordei de manhã e falei, não, chega, vou voltar a fazer consultoria, que é a que eu gosto. E hoje eu tenho estofo para isso. E foi muito bom porque eu ganhei 2 prêmios aí desse projeto, e numa das apresentações eu conheci o pessoal da Fast Shop e na outra da Promon Engenharia. Então a GR já nasceu com 2 clientes muito importantes. O pessoal da Fast, que a gente tem um carinho enorme, a gente ficou 4 anos e meio com a Fast, foi crescendo os projetos, foi entregando, e nasceu ao mesmo tempo o projeto da Promon Engenharia, que era muito grande na época. E ficamos lá também 2 anos e meio. Então a GR já nasceu bem batizada. E essa inquietude faz com que estou sempre pensando em coisa nova. E 3 anos atrás a gente escreveu um livro, eu e a Jéssica, que é uma das sócias, revolucionando aí um conceito de orçamento base zero. É um livro que vendeu super bem, a gente vai super bem, tanto que hoje um dos pilares de eficiência operacional GR é muito forte, é o pilar trabalha com a eficiência de processos, pessoas e tecnologia com uma base de orçamento base zero. Agora, como é que é conduzir uma equipe com a velocidade que você tem? Como é que você faz a tua equipe andar na sua velocidade? Então, o estagiário da GR já falou que ele não acredita, que ele não tem condições nenhuma de fazer projeto comigo, que ele não aguenta a minha velocidade. Mas o segredo é acordar às 5h40, correr 10 km 2, 3 vezes por semana, fazer musculação 2 vezes por semana. Aí eu abaixo um pouco a energia e o povo me aguenta. O pessoal em projeto fala que quando eu chego muito agitada, um olha pro outro e fala assim, meu Deus, ela não correu hoje, quem é que aguenta essa mulher? Mas eu tenho uma energia muito para cima, muito animada, o pessoal é muito animado, assim. Vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a GR tem uma cultura Jedi, né? Eu tenho muita dificuldade em lidar com aquela estrutura quadrada das consultorias, em que o gerente 1 manda no sênior 3, que manda no sênior 2, que manda no sênior 1. Essa estrutura que é muito focada para uma visão interna da carreira das pessoas dentro da empresa, ao invés de ser focada na entrega do projeto. Então, quando a gente repensou a carreira, a gente construiu uma carreira Jedi, que a gente tem os Padawans, que são os iniciantes, os Cavaleiros e os Mestres Jedi, e depois os Heads. Por que isso? Porque na cultura Jedi, o mestre é um cara que é medido pela competência para desenvolver os Padawans. O Cavaleiro é um cara que vai focar na entrega. É um cara que foca em ganhar a guerra, em lutar pela paz. E na AGR, o Cavaleiro é o cara que está em projeto. A única obrigação que esse cara tem na AGR é entregar o projeto com a melhor qualidade. E a hierarquia nossa é a hierarquia do conhecimento. O projeto é de supply chain. O cavaleiro de supply chain é que lidera todos os outros cavaleiros. Não importa se ele ganha metade do que você ganha.
O know-how ali não é supply? É supply. Então você vai trabalhar em supply respondendo para ele. É varejo? É varejo. Então você vai responder aqui. Então essa dinâmica na GR, ela é muito bacana, é muito agitada, né? Então é uma empresa que tem muita energia de entrega, os clientes são, assim, estão com a gente há muito tempo, assim, raras as vezes que a gente não fica com um cliente 2 anos por aí. Então, essa energia de entregar e de fazer acontecer faz com que, enfim, a empresa cresça. Muito bem, Ana, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Ana Tosi, a POP, ela é sócia partner da AGR Consultores. Nós voltamos no instante. Parabéns, você projetou seu negócio e agora tem uma empresa grande e de sucesso. Porém, algumas coisas na área administrativa não cresceram ou evoluíram como você gostaria. E talvez você nem saiba ainda quais são essas coisas. Mas eu vou te ajudar com alguns exemplos. Algumas empresas acabam não tendo sucesso na implantação do ERP e principalmente na sua organização administrativa. Isso acontece porque os mundos de contabilidade e da empresa não estão trabalhando como um processo só, apesar de parecer. Isso acaba gerando uma diversidade de informações e não trazendo todos os benefícios que o uso do ERP poderia proporcionar. É importante enfatizar, uma implantação de sistemas sem a visão de começo, meio e fim, com os olhos contábeis, pode prejudicar toda uma implantação. Nesse longo processo, é totalmente necessária a participação de pessoas capacitadas, não só na parte de sistema, como nas áreas tributária e contábil, dentro do próprio ERP. Quando não acontece a evolução do ERP junto com a empresa, a área administrativa acaba não tendo informações para a tomada de decisão, prejudicando e sacrificando muitas vezes o caixa. Esses são os grandes problemas quando se faz gestão da empresa sem uma informação fidedigna. Temos um cliente exatamente assim. Ajudamos e participamos da reimplantação do seu sistema, para que ele pudesse começar a utilizar de forma real o seu ERP. Hoje ele tem indicadores mensais e até diários. Conhece e confia nos resultados que recebe e tem os benefícios tributários legais que podem ser utilizados dentro da empresa, reduzindo também a sua carga tributária. Uma informação assertiva do cliente, somada à capacidade técnica dos prestadores de serviços dos stakeholders, trouxeram sucesso desse processo. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. A proteção patrimonial é um dispositivo legal. A lei diz isso, né? O que acontece? Se o empresário ele se lança ao empresariado e ele já tem bens amealhados que ele acumulou com a vida de trabalho, ele herdou da família, algo parecido com isso. Então a ideia sempre é respeitar o que a própria lei diz. Quando você abre uma empresa, o risco deveria estar cercado ao capital social que ele disponibilizou para abrir essa companhia. Daí o nome limitada. As pessoas estão tão acostumadas com esse termo e não se atêm que sociedade limitada quer dizer limitada a responsabilidade ao capital social investido. Isso é sociedade limitada, né? Então, quando nós olhamos a situação do empresário, a gente quer entender o seguinte: o patrimônio seu, que é seu, da sua família, está em risco no momento que você vai empresariar? Sempre está em risco. A proteção patrimonial é justamente criar colunas que separam a empresa, o risco do empresário, o risco de empresariar, do patrimônio que ele tem ou do patrimônio que ele vem amealhando.
Então, quando você faz essa análise, constrói-se então colunas distintas. Isto é a proteção patrimonial. E, infelizmente, é uma coisa que no Brasil já existe já um grande avanço nisso. Se você falar em Estados Unidos, ali já é quase que natural que se cria uma estrutura para fazer um empresariado e uma estrutura para você preservar seus bens. E aqui no Brasil ainda está um pouco jovem. Nós somos muito fortes nesse segmento e a nossa atuação é feita para entender essa camada e criar essa proteção patrimonial para o cliente. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Ana Tosi, a Pop que é partner da AGR Consultores. Ana, há 5, 6 meses o Brasil, o mundo mudou, né? Eu particularmente tenho certeza que todos jamais imaginaram que a gente fosse ver o que a gente está vivendo. Isso afetou a nossa casa, a nossa família e, obviamente, os negócios. Como é que você reposicionou a sua empresa? Como é que você moldou a sua empresa? O impacto que a pandemia trouxe para os seus negócios? Como é que vocês conseguiram se reposicionar, se é essa a palavra, dentro do seu business, frente a esse momento que o mundo está vivendo? É interessante, a consultoria, ela vive a vida do cliente, né? Então, a nossa consultoria é uma consultoria que desenvolve o projeto dentro do cliente, né? Então, nós vivemos diversos mundos diferentes dentro da AGR. Então, o primeiro impacto foram os projetos internacionais. A gente atua hoje no Chile, na Argentina, no México e no Peru. Então, os projetos foram parando aos poucos. O primeiro projeto que foi da Argentina e foi muito subitamente. Então, a gente literalmente desalocou a equipe, porque a Argentina já tem os seus problemas financeiros, eles já estavam com problema para fazer fechamento de câmbio, enfim, então transferir dólar para o Brasil. Vem a pandemia, enfim, a Argentina para de pagar, então para o país, então param os projetos. O projeto do Chile a gente conseguiu terminar no Chile. O do México foi o maior desafio, porque a equipe morou no México por 3 meses. Então a decisão foi da equipe. Nós no Brasil passamos a decisão para eles, falando, olha, vocês querem ficar no México 3 meses, que era o prazo para entregar o projeto, ou vocês querem parar o projeto e voltar para o Brasil. E a equipe optou por ficar lá 3 meses, foi um grande desafio. E no Brasil, a grande maioria dos projetos teve continuidade. Surpreendentemente, muitas empresas anteciparam projetos para a pandemia. Então, projetos, por exemplo, de revisão de políticas internas, código de ética, conduta, políticas de acesso à informação, LGPD, antecipação das discussões, que são projetos que demandam um estudo muito forte e menos campo. Então, as empresas se dedicaram a isso. Os clientes no varejo partiram para a transformação digital. Então, antecipando assim, muito daquela discussão de a gente vai fazer omnichannel, eu vou vender online, eu vou fazer parceria. Mas o varejo, retomando um pouco das vendas, que foi 2019, estava com foco de expansão em 2020 e levou um baque gigantesco, né? Os que têm caixa partiram para avançar na velocidade da transformação digital. A nossa torre de food service parou total, então foi um baque fortíssimo para a nossa equipe, porque o mercado de food parou, as redes de restaurante pararam, fecharam, 0 de faturamento, um mar de demissões. Então foi uma tristeza muito grande, a gente teve que mobilizar a torre inteira e parar todo mundo. Enfim, eu falo que a gente na consultoria a gente tem uma visão muito completa da pandemia, porque como nós atendemos a cadeia de consumo inteira, da indústria, à distribuição, ao varejo, ao financiador do varejo, como bancos, financiadores, são todos clientes nossos nessa cadeia, a gente viveu todas as diferenças, assim. O atacarejo, cliente nosso, bombando de vender,
A indústria básica que vende para esse atacarejo vendendo bem, mas com foco em alguns produtos. Inclusive a gente trabalha com toda a indústria papeleira, no começo o papel higiênico, lembra da febre? Para de produzir toalha de mão, vai todo mundo produzir papel higiênico. Então a gente viveu isso com muita força, a gente tem uma visão muito ampla dos impactos da pandemia como um todo. Olhando para frente, você acha que o mais agudo passou? Qual é a tua avaliação do momento e para um futuro a médio prazo, Ana? Acho que falando por segmento, que eu acho que é o mais importante, sem dúvida, acho que o mais agudo passou, mas a gente ainda vai receber muita má notícia em alguns segmentos da economia, principalmente de serviço, né? Então, os segmentos de turismos, bares, restaurantes, e de festas, né? O entretenimento no geral, show, casas de festas, esse é um segmento que vai demorar. As pessoas não vão na semana que vem num casamento de 2.000 pessoas ou de 200 pessoas ou num show no estádio com 30.000 pessoas, né? Então, esse segmento ainda vai sofrer bastante. Então, acho que ainda a gente vai ter um rescaldo muito grande nesse segmento de turismo, entretenimento e serviços. O varejo, os que conseguiram sobreviver à crise, já estão começando a recuperar as vendas, o cliente... Eu estava comentando ontem numa live, o brasileiro, ele é quente. Abre o bar, não é que as pessoas vão ter restrição de ir no bar, não vão ter restrição. Os bares encheram, os restaurantes à noite encheram, os shoppings que têm o privilégio de poder abrir restaurante, ter área aberta, por exemplo, estão lotados à noite. Então existe assim uma vontade de voltar a conviver, de voltar a consumir. De fato, essa indústria do consumo vai sair mais consolidada. Nós vamos enxergar aí um volume de IPOs importante, a gente já está vendo, que é um mix de taxa de juros baixa, em que as pessoas estão ansiosas para pôr dinheiro em coisas mais vivas, e esses grandes grupos de varejo que vão buscar nas aberturas de capital a consolidação. Então a gente vai ver sim uma consolidação pós-abertura de capital. Essas empresas estão capitalizadas para comprar outras marcas, outras empresas. Então a gente vai ter um período de concentração no varejo para depois voltar a um período de pulverização e diversificação do varejo. Agora, voltando na versatilidade da Ana novamente, você também é investidora, né? Como é que isso apareceu na sua vida? Como é que você também decidiu, de alguma maneira, diversificar aí o seu foco também sendo investidora, Ana? Nós participamos de uma feira em Nova York que chama NRF, que é uma feira de varejo, já faz 16 anos que eu vou para a feira todo ano. 4 anos atrás eu conheci uma startup de microfinanciamento para os sellers da Amazon, ou seja, todos os microfornecedores que vendem através da Amazon nos Estados Unidos precisavam se financiar capital de giro, basicamente. E eu conheci uma startup lá, acabei ficando muito amiga do fundador e descobri que o mundo da startup traz para a consultoria um know-how, um repertório muito bacana. Voltei para o Brasil, virei para o sócio no Brasil, falei, gente, vamos investir nessa empresa nos Estados Unidos? Vamos, investimos nos Estados Unidos. Uns 6 meses, 1 ano depois, eu conheci o pessoal da BR Angels, conheci o Orlando, um cara incrível, fui conhecer o projeto da BR Angels, me apaixonei pelo projeto, porque a metodologia de você fazer o screening das startups, conhecer as mais diversas startups, selecionar startups que fizessem sentido para o ecossistema da BR Angels e o aporte de capital, a estrutura como um todo muito bem feita. E aí voltei a gente tem reunião de heads, toda sexta-feira voltei numa reunião de heads, falei, gente, esse ecossistema tem tudo a ver com a gente, porque traz... a gente fala startup, mas já são startups que faturam, já são operacionais, né? E traz um mar de inovação e de ideias que a gente leva para os nossos clientes. Então, nós começamos a frequentar o BR Angels, um sucesso, é um sucesso inclusive para a gente na GR, a gente consegue trazer iniciativas da BR Angel para serem apresentadas para os clientes com uma cabeça nova, com leveza, e a gente tem um dilema lá no escritório, um lema que é Simple is Beautiful. E esse ecossistema que a gente vive hoje
é sensacional para trazer o Simple is Beautiful. Quantas coisas a gente pode fazer de forma mais simples. E esse mercado de investimento, microinvestimento, é sensacional. Então a gente encontrou aí mais uma energia. Tem que ter energia, porque hoje à noite tem que participar de fórum, tem que participar de avaliação, tem que fazer screening, enfim. Mas isso tudo vale muito a pena. Ana, prazerzaço tê-la aqui no programa da Prime, prazerzaço esse nosso primeiro encontro, parabéns pela tua história, parabéns por todo o sucesso que você tem conquistado através dessa energia tão bacana que você coloca em tudo aquilo que você coloca a tua mão. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui me ajudando a fazer o programa da Prime. Obrigado. Imagina, é um prazer. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.